Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos nós para vamos lá para mais uma aula de hoje. Essa semana a gente vai estar entrando no capítulo 4. A gente fechou o 3, vamos passar para mais uma etapa e ver novos conteúdos, né? Nesse capítulo a gente vai estar vendo aí sobre a questão dos climas, questão da vegetação e a questão das paisagens terrestres, né? O clima é a condição da atmosfera que a gente percebe num período do ano, ou em um período de alguns anos, né, para ser verificado, e aí você define o clima de um determinado lugar, e esse clima ele é influenciado por alguns fatores, né, alguns elementos que a gente vai estar vendo sobre isso, e a gente vai estar falando também sobre a vegetação. A vegetação também ela é influenciada por alguns fatores, por alguns elementos. Entre eles, o clima influencia o tipo de vegetação que você tem no local. Local que é muito gelado, você vai ter um tipo de vegetação. Local que é muito quente, você vai ter outro tipo de vegetação. E o local que não tem umidade, também você vai ter outro tipo de vegetação. Então, cada local vai ter um tipo de vegetação de acordo com as suas condições. E uma outra coisa que influencia também o tipo de vegetação é o relevo, né? Se você tiver um relevo muito inclinado, muito alto, muito baixo, se ele é plano, ele vai favorecer alguns tipos de vegetação. E em relação à paisagem, a paisagem é aquele espaço, né? A parte ou área, a porção do espaço geográfico ou do espaço natural que você consegue perceber com seus sentidos, né? O que você vê, se ouve, você cria uma percepção daquele espaço. E aí você entende que aquilo ali é uma paisagem, né? E a paisagem ela vai ser influenciada pelo clima, pela vegetação, pela ação do homem num determinado lugar, quando o homem modifica, né, de acordo com a sua cultura, e aí você vai formando uma paisagem diferente. Tem lugares que o pessoal, as pessoas, né, grupo de pessoas, os povos vivem em tribo e pouco altera o espaço. Tem lugares que as pessoas fazem prédios e aí altera muito o espaço. E aí essa ação da sociedade, né, a ação do homem, de acordo com a cultura que esse grupo de pessoas tem, isso vai alterando ou vai modificando ou vai mostrando uma paisagem do espaço geográfico diferente, ok? Então vou estar tirando aí nossa imagem de fundo para botar a nossa, compartilhar a nossa tela e a gente acompanhando o livro, tá? Vamos lá começar no capítulo 4. Pega o seu livro para você poder acompanhar, que isso é importante também. Foi. Agora vamos lá para a gente colocar nosso livro. Bom, como está aí, capítulo 4, né? Clima, vegetação e as paisagens terrestres. Essa primeira página aí é a 356 e ela está trazendo aí sobre esses elementos da atmosfera, né? Para a gente ver o que influencia a questão do clima. Então, primeira coisa são os elementos atmosféricos, né? Vamos ler só essa entrada e a gente vai ver os elementos e partir para aquilo que é nosso exercício de hoje. Bom, elementos atmosféricos. Diversos fenômenos ocorrem na atmosfera terrestre, em sua camada inferior, conhecida como troposfera. Acontece a interação dos elementos atmosféricos, como temperatura, pressão, umidade, que ocasionam os ventos, as nuvens e as precipitações, que podem ocorrer na forma de chuva, geada e neve. A gente sabe que a atmosfera é formada por camadas, né? E cada uma, de acordo com a quantidade de gases que tem, com a quantidade de moléculas de ar que tem, cada uma tem uma característica. E a que está próxima da superfície terrestre é a troposfera.
é nela que vai ocorrer esses fatores aí, né? Onde você vai perceber a temperatura, a pressão e a umidade da atmosfera. E entre os elementos que a gente tem aí que influenciam no clima, deixa eu diminuir para a gente ver todos eles, mudar o layout aqui para a gente. Ó, nessas páginas, né, na outra a gente tem mais um pouquinho também, a gente tem mostrando aí o que influencia o clima, quais são esses elementos que a gente vai perceber que vai influenciar essa diferença na atmosfera. Então vamos lá. Marcar aqui, ó. Entre eles a gente tem a temperatura atmosférica, que é o que mostra o calor, né, no ar, a temperatura do ar. Então, temperatura atmosférica, que é aquecida entre os fatores que aquece pelos raios solares. A principal forma de aquecer é quando ele vem para a superfície terrestre e é refletido de novo para a atmosfera, e aí é a forma que aquece de forma mais significativa a atmosfera. A gente tem a latitude, que é um fator também que influencia o clima. Já já a gente vai ver algo aqui que está falando, ó, da latitude. A latitude, o que é a latitude? A gente olha para o globo aqui, ó, tem a linha do Equador e a distância da linha do Equador até qualquer um ponto da Terra, seja para o norte, seja para o sul, a gente tem a latitude. E isso é um dos fatores que mais influenciam aí o clima, o principal fator que vai dividir em zonas climáticas. Por isso que a gente tem a zona mais quente, que é onde pega a maior quantidade de raios solares. A gente tem as zonas frias, que é onde pega menor quantidade de raios solares. E entre a mais quente e a mais fria, a gente tem essa amarelinha, que é a zona temperada. Aí a gente tem a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. A gente tem a zona polar do norte e a zona polar do sul. A gente vai voltar rapidamente para ver esse aspecto aí. Mas em relação ao que influencia a temperatura, o que influencia, na verdade, os climas no globo terrestre, a gente tem a temperatura atmosférica, a latitude, a gente tem a altitude. Quando você tem a diferença de um local onde um é próximo ao nível do mar e outro é numa serra muito elevada, você vai ter diferença de temperatura também. E aí o clima característico daquele local vai ser mudado, vai ser diferente por causa dessa diferença de altitude. Então é muito mais frio numa serra, né, numa área muito elevada, do que numa área que está próxima ali àquela serra, mas está na altura do nível do mar. A gente pode comparar, por exemplo, o bairro de Copacabana, que fica na cidade do Rio de Janeiro, com a área de Petrópolis, que é uma área onde está em serra, numa serra, e aí no mesmo dia, com todas as condições parecidas, devido à diferença de altitude, na Serra de Petrópolis vai estar mais frio e em Copacabana vai estar um pouco mais com temperaturas mais elevadas, devido à altitude. A gente tem também que diferencia aqui o clima continentalidade e maritimidade. Isso significa, vamos aqui olhar o mapa do Brasil para ter como exemplo, ó, esse mapinha aqui do Brasil, o que significa maritimidade e continentalidade. Significa que as cidades que estão aqui próximas do mar, elas são influenciadas pela umidade que vem aqui do mar e do oceano. Então, a temperatura pode ser mais amena, né? Aquilo que é um período de muito calor, próximo ao mar, essas cidades aqui vão estar com a temperatura um pouco mais amenizada, não vai ter um calor tão que seja tão elevado e que castigue tanto a população. A umidade ajuda a diminuir esse calor. E uma cidade que está no interior do continente, distante dos oceanos, ela vai ter uma outra característica, um outro tipo de clima, porque não vai ser influenciado pela
umidade que tem nos oceanos, ou pelo menos vai ser menos influenciada pela umidade. Então, a maritimidade significa que as cidades daqui são influenciadas pela maritimidade. E as cidades do interior são características influenciadas pela continentalidade, ou seja, que está no interior do continente. Então, o que diferencia o clima pode ser de uma cidade, pode diferenciar no mesmo país, de uma cidade que está próximo ao mar para uma cidade que está no interior do continente, ou seja, distante do mar. Então, isso é a característica que a gente chama de continentalidade e maritimidade, influencia o clima. Um outro, que a gente vai ver na próxima página, é a pressão atmosférica. E nosso conteúdo vai até aqui hoje. Pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica significa a força. Deixa eu diminuir aqui o mapa para a gente poder fazer um esqueminha aqui. A força exercida pela coluna de ar que tem na atmosfera. Então, a gente tem aqui ó, a superfície da Terra, ó, que está em uma área mais elevada, e a gente tem essa área aqui. Ó. O bom seria ter um mapinha com área de solo, mas vamos fazer aqui mesmo, só para a gente ver. A atmosfera ela vai até um certo nível. Ó. Então, digamos que a atmosfera vai até aqui. Essa área que está no nível mais baixo, ela tem uma quantidade de ar exercendo a força aqui, ó, ou de um objeto, ou de uma pessoa, ou de determinado lugar. E essa área aqui, ó, a atmosfera vai até aqui também para ela. E vindo até aqui, se você perceber, imaginar uma coluna de ar, ó, a coluna que exerce força, né? A quantidade de ar que exerce força sobre um objeto ou sobre uma pessoa que estiver aqui, essa coluna é menor. Então, essa coluna aqui é maior, coluna número 1, ó, vou botar o número 1 aqui para a gente marcar, e a coluna número 2 é maior, é menor, desculpa. Então, a 1, ela tem maior pressão atmosférica, porque a maior quantidade de ar, né, a coluna de ar é maior, que está fazendo pressão sobre a superfície. Então, esse ar, ele está exercendo força, né, como se fosse um peso, em direção ao solo. Então, ele está maior, a gente tem maior pressão atmosférica nessa região. A coluna 1. Nessa área que está sobre o relevo, ele tem menos pressão, porque aqui ó, só tem esse pedaço de coluna de ar. Ok? Então, a gente verifica isso para saber onde tem maior pressão e menor pressão. Esse que tem maior pressão, ele acaba jogando o ar que está aqui para procurar um outro lugar e vai para o local de baixa pressão. Tem outros fatores também que é do clima que vai influenciar, mas vamos ficar com esses aí. Agora, para a gente ver, deixa eu mudar o layout aqui, mudar a página. Então, a pressão atmosférica, ela nada mais é do que a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre e pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. A gente viu a altitude, a temperatura também ajuda a variar, porque o ar mais frio, ele é mais pesado e o ar mais quente, ele tem a tendência de ser mais leve. E aí, o local que tem área de elevadas temperaturas faz com que por ser de elevada temperatura, o ar está mais leve, faz que esse lugar seja de baixa pressão. E o local que está com temperaturas baixas, ou seja, gelado, faz com que o ar fique pesado, e aí esse local que tem temperaturas baixas fica com local, se torna um local de elevada pressão, né? E assim a gente fecha esse trecho. Vamos agora para nossa um outro assunto que a gente vai precisar vir aqui para responder, tá aqui em cima nessa página mesmo.
Essa página aí é a página 358, e ela fala sobre amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Aqui tem um textinho explicando, mas só para a gente saber aqui pelo esquema, que é mais fácil, para a gente ganhar tempo, ó. Amplitude térmica significa a diferença entre a temperatura mais elevada e a temperatura mais baixa. Então, quando eu quero saber a amplitude térmica de um local, eu procuro ver qual a temperatura mais baixa daquele local e qual a temperatura mais elevada. Então, eu coloco a temperatura mais elevada, diminuo pela temperatura mais baixa, o que fica de diferença entre a mais alta e a mais baixa é o que eu chamo de amplitude térmica. Então, isso pode ser verificado num dia, isso pode ser verificado no mês, isso pode ser verificado no ano. Então, quando eu tenho, vamos supor que a temperatura mais baixa do dia em uma determinada cidade foi de 28 graus, que aqui está representando, ó, Belo Horizonte. 28 graus, vamos dizer que foi no dia. E quando foi um outro horário do dia, bateu 13 graus. Então, entre o tempo mais, com a temperatura mais elevada foi 28 graus, a temperatura mais baixa 13. Eu verifico que durante aquele dia houve uma variação de temperatura. E aí, para eu saber a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima, eu faço a conta e o que sobrar é minha amplitude térmica. Significa que naquele dia a amplitude térmica foi de 15 graus, ou seja, houve uma variação de 15 graus durante o dia, ok? E isso pode variar, como eu falei, pode ser verificado num dia, pode ser verificado por mês, pode ser verificado por ano, e aí você vai ter a resposta aí da amplitude térmica de uma determinada cidade. Normalmente isso é visto por cidade. Vamos lá para as nossas perguntas. Bom, a primeira pergunta de hoje, que a gente vai ter que responder aí, está na página 356, e está perguntando sobre quais são as zonas climáticas que a gente tem no planeta. A gente tem 3 tipos de zonas climáticas, ok? Que é a zona, deixa eu aumentar mais a letra aqui, que é a zona polar, é um tipo, zona temperada e zonas tropicais. A zona tropical ou zonas tropicais são essas aqui do meio, é a área mais quente do planeta. As zonas polares são essas mais frias, que ficam no Polo Norte, e a do Polo Sul são tipos de zonas climáticas. E a gente tem as zonas temperadas, que fica entre a zona mais quente e a zona mais fria. Zona polar do norte, zona temperada do norte e zona temperada do sul, ok? A pergunta é, quais são as zonas climáticas que a gente tem no planeta? Se você quiser botar as 3, a gente tem zonas polares, zonas temperadas e zonas tropicais. Se você quiser botar as 5, você tem que botar zona polar ártica, zona temperada do norte, zona polar ártica, zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona polar antártica, ok? Pode botar as 5 ou pode botar as 3, ok? Só depois você precisa saber dividir, que os tipos são 3, mas tem 5 zonas climáticas, porque essa aqui, a temperada e a polar, se repetem. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é, quais os principais elementos atmosféricos? E aí a gente tem, vou mudar o layout de novo para a gente ver aqui melhor, diminuir. Então, elementos atmosféricos, temperatura atmosférica, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, e na outra página a gente tem a pressão atmosférica. Esses são os elementos atmosféricos. Essa é a nossa segunda pergunta.
E a nossa terceira pergunta, a gente vai ver aí na página 358, tá na parte de cima, e é o que é a amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de uma cidade, ou de uma região, ou de um local. Mas a resposta é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de um local, ok? Então, fechamos por aqui. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.